Meus irmãos, é sobre isso que nós temos meditado o Evangelho no Centro, nesse mês de agosto. E ontem ainda pensando nisso, eu me lembrei de um livro, cujo título é O que Jesus faria. E esse livro trabalha a ideia, se todas as nossas atitudes que nós fôssemos tomar, nós pensássemos antes o que Jesus faria. Já pensou? Toda atitude que você for tomar, você parar, pensar antes e meditar. O que Jesus faria nessa situação? Quando alguém te fecha no trânsito, já pensou? Aquela reação sua explosiva, talvez, você parasse e pensasse, o que Jesus faria? Ou quando dentro do lar, acontece alguma coisa, um desgaste, e você parasse e pensasse o que Jesus faria? Já pensou se parássemos todas as vezes em nossas atitudes, nos nossos relacionamentos, na forma em que vivemos, como nos comportamos, nossas conversas, se todas essas coisas fossem guiadas pela palavra de Deus, se tudo que a gente faz fosse guiado pelo Evangelho, como nós mesmos e as pessoas ao nosso redor seriam tocadas? É sobre isso que nós temos meditado nesse mês. Hoje nós vamos refletir sobre oração, ainda no capítulo 1 de Filipenses. Será que nossas orações são centralizadas no Evangelho? Será que nossas orações está de acordo com aquilo que diz a palavra de Deus? É lógico que nós pedimos por nós mesmos. É lógico que nós pedimos quando nós estamos sofrendo, nós pedimos pelas nossas dores, as nossas dificuldades, e não tem nada de errado nisso, isso é bíblico. Nós devemos levar até Deus as nossas aflições, levar até Deus as nossas dores. Isso é certo, e a Bíblia assim nos ensina. Mas será que a oração se define apenas nisso? Ou, melhor dizendo, será que ela se define em nós mesmos, muitas vezes? Então, é sobre isso que nós vamos meditar hoje, no versículo 9 ao versículo 11 do capítulo 1, que nós temos meditado aqui, de Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 9 ao 11. Diz assim: oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e continuem a crescer com conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa, até o dia em que Cristo voltar, que vocês sejam sempre cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Eu vou ler novamente. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e em discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar? Ó Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, fala conosco nessa noite. Precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz nessa noite. Que o Teu Espírito venha ministrar a Tua palavra ao nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Como nós vimos semana passada, nos versículos 3 ao 8, Paulo expressa uma enorme gratidão a Deus pela vida dos crentes de Filipos, ou seja, pela vida dos filipenses, e diz que quando ele ora por eles, o coração dele transborda de alegria. Ele sente muita alegria apenas de lembrar deles. E como nós vimos, já fazia uns 10, 11 anos que Paulo não tinha contato com eles, a não ser por via de cartas. Então, agora Paulo dá o conteúdo da sua oração.
Paulo agradece a Deus, ele ora a Deus por gratidão, e ele também apresenta um conteúdo a mais da oração dele. E é justamente aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos para analisarmos também as nossas orações. O que nós temos pedido, o que nós temos orado, será que está de acordo com o que a palavra de Deus diz? Será que as nossas orações não é apenas uma oração que a gente pega o braço de Deus, torce para trás até que Ele faça o que a gente queira? Porque tem muita gente que faz isso, acha que oração é que para convencer Deus a submeter a sua vontade, quando na verdade a oração é para nos quebrantar e fazer com que nós nos submetamos à vontade de Deus. Então, a proposta aqui é essa, analisarmos as nossas orações. Será que ela está de acordo com a palavra do Senhor? Agora Paulo passa a dar esse conteúdo à sua oração. J.A. Meyer diz que essa oração de Paulo é uma oração por crescimento, por desenvolvimento. Você vai perceber aí na leitura que ele pede para que cresça, para que se desenvolva. Então, o que é que Paulo está pedindo para crescer aqui? Nós vamos ver aqui que o primeiro pedido de Paulo é para que eles se encham de amor cada vez mais. Paulo quer que eles se encham de amor cada vez mais. O versículo 9 que nós lemos diz: oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais. E é importante dizer aqui, irmãos, que essa igreja de Filipos não tinha falta de amor. Isso é evidente na carta. Se você for ler a carta, tanto é que essa carta é a carta como conhecida, a carta da alegria de Paulo. Não era por falta de amor. Também é importante notar que Paulo não pede por riquezas aqui. E era uma igreja pobre. Mas mesmo assim, Paulo não pede por riqueza. Também é importante lembrar que Paulo não pede por livramento, porque era uma igreja que estava sendo perseguida. Mas mesmo assim, Paulo não pede por livramento. Paulo pede que eles cresçam em amor. E o texto nos mostra que é sempre possível, então, desenvolver e crescer em amor. Mesmo sendo uma igreja que não sofria de falta de amor, Paulo ora para que esse amor cresça cada vez mais, para que esse amor se desenvolva cada vez mais. E o amor pode ser desenvolvido, sim, o amor pode ser praticado, sim, cada vez mais. Aliás, o amor é uma das marcas de todo discípulo de Jesus. O amor é uma das marcas dos discípulos de Jesus. É só você pegar lá nas Olimpíadas, porque foram brincar bem com o cristianismo. Por que não brincaram com o Islã? Por que não brincaram com outras religiões? Porque sabiam que iriam levar o troco, mas a marca que define um discípulo de Jesus é o amor, é a pacificação. Então esse amor pode ser desenvolvido, praticado cada vez mais, e ele é uma marca que define. A prática do amor é uma marca distinta de todo discípulo de Jesus. Se tem algo que define um discípulo de Jesus, é o amor. Se tem algo que as pessoas vão ver e olhar e definir como um discípulo que segue Jesus, isso é o amor. Aliás, o próprio Jesus disse em João capítulo 13, versículo 35, seu amor uns pelos outros provará que vocês são meus discípulos. O que Jesus está dizendo é, olha, não é apenas se vocês falarem, mas é um amor entre vocês, que o mundo vai olhar e vai definir vocês como os meus discípulos. É o amor que gera atitude, mas não só de palavras. E quando esse amor gerado e demonstrado, o mundo vai ver e vai distinguir vocês dos outros. Se tem algo que define um discípulo de Jesus, é o amor. Então Paulo pede para que esses crentes cresçam nisso, se desenvolvam nisso, cada vez mais,
De que maneira o amor pode se desenvolver e crescer cada vez mais? Paulo ainda responde no mesmo versículo, que vocês, olha, transbordem em amor cada vez mais. E que também continuem a crescer no conhecimento e no discernimento. Como nós podemos aqui, e a palavra aqui não está apenas também relacionada, não faz distinção que vocês cresçam em amor somente em vocês e não em Deus, ou só em Deus e não em vocês. Não, esse amor é horizontal e vertical, é tanto o amor com Deus e amor ao próximo. Mas como que nós podemos desenvolver isso? Crescendo também em conhecimento, em discernimento. Por meio do conhecimento, esse amor não é apenas um amor de sentimentalismo, criado emocionalmente. Não, esse amor pode se desenvolver a partir que o nosso conhecimento e discernimento também cresce. Aliás, discernimento eu acho que é uma das coisas mais necessárias hoje. Porque nós somos bombardeados de tantas informações, de tantos pregadores, de tantos pastores, de tantas igrejas, de tantas religiões, e as pessoas não têm discernimento e não têm conhecimento. A palavra aqui usada para conhecimento é epignose, se referindo a um conhecimento das coisas de Deus. Não é apenas um conhecimento intelectual, que faz parte, mas não só isso. É um conhecimento de Deus, das coisas de Deus, um conhecimento espiritual e um conhecimento teológico, de Deus e sobre Deus. E Paulo fala que a partir desse conhecimento e desse discernimento, nós começamos então a colocar o Evangelho no centro das nossas orações. Nós começamos a desenvolver em amor, nós começamos a crescer em amor. Ou seja, nós precisamos então o quê? Nós precisamos ser discipulados pela palavra de Deus, pelo Evangelho, constantemente. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos sentar, aprender a palavra de Deus. Que além da leitura e da meditação bíblica, você precisa ouvir a explanação do Evangelho. E não um Reels de 15 segundos, de 30 segundos. Não um vídeo de WhatsApp de 15 segundos, de 30 segundos. Não, nós precisamos ter contato para aprender o Evangelho. Nós precisamos ouvir o Evangelho, ouvir a explanação bíblica. Nós precisamos ouvir na escola bíblica dominical. Nós precisamos ouvir a exposição no pequeno grupo. Nós precisamos ter contato com a palavra de Deus diariamente. Por isso que não foi à toa que Deus, na sua multiforme sabedoria, capacita pessoas para servirem em todas as áreas da igreja. E uma delas é no ensino, na pregação, mas uma colaborando uma com a outra. Mas Deus sabia que isso poderia se desenvolver cada vez mais através do quê? Através do conhecimento das coisas de Deus, sobre Deus, das coisas espirituais. Nós podemos crescer em amor, então. Nós podemos ser mais parecidos com Jesus. Aliás, essa trajetória da vida é justamente por isso, porque somos pecadores, falhos, cheios de mazela, cheios de problema, ninguém melhor que ninguém. E essa trajetória da vida, Jesus vai nos discipulando para nos parecer mais com Ele. E todos nós aqui queremos isso, sim ou não? Você quer isso? Todos nós queremos. Mas para isso nós precisamos conhecer mais, então. Precisamos ouvir mais. Precisamos aprender mais de Deus, sobre Deus, das coisas de Deus. Mas o segundo pedido de Paulo é que eles, então, além de crescer, transbordar em amor, crescer em conhecimento, crescer em discernimento, o segundo pedido que ele faz é que não vivam na mediocridade da espiritualidade. Olha que o versículo 10 diz: quero que compreendam o que é verdadeiramente importante. O que é verdadeiramente importante.
Se eu te perguntasse hoje, meu irmão, minha irmã, meu adolescente, ou para mim mesmo, o que é importante para você? Qual seria a sua resposta? O que é importante para você? O que é significativo? O que tem prioridade na sua vida? O que é? Qual seria a sua resposta? O pedido do apóstolo Paulo é que eles sejam criteriosos, então, em suas escolhas. Desejando o que é importante de verdade, o que é prioridade. Que eles não se sintam satisfeitos, apesar de serem uma igreja que trazia alegria ao coração de Paulo, perceba, apesar de ser essa igreja que trazia alegria ao coração de Paulo, Paulo pede para que eles não sejam satisfeitos ainda da maneira que estão, porque tem muito mais em Deus. Ele quer que os crentes prossigam, se tornando então cada vez mais criteriosos em suas escolhas que afetam a sua vida espiritual. Lembra que o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses: pensai primeiramente nas coisas do alto. É o conselho do apóstolo, da Bíblia, da palavra de Deus, para nós. Primeiramente, o que é de fato importante, pensai primeiro nas coisas do alto, e não da terra. A oração de Paulo é um pedido para que não se satisfaçam com a mediocridade da espiritualidade. E medíocre, apesar de ser uma palavra feia, não é assim quando nós vamos entendê-la bem de fato, é médio, é mediano. Mas o médio não serve. Não. Paulo não quer que se contente com sendo médio, estar na média. Não. Paulo sabe que tem ainda mais em Deus, tem coisas em Deus. Há sempre mais em Deus para nos aprofundarmos e experimentarmos de tudo aquilo que Ele tem para nós. Você tem paz de Deus? Deus tem ainda mais. Tem alegria? Deus tem ainda mais. Você tem conforto nos problemas, porque você tem problema, mas Deus ainda tem mais conforto do que no problema. E é isso que Paulo está dizendo a esses crentes, que nós podemos e devemos nos aprofundar e experimentar de tudo aquilo que Deus tem para nós, aquilo que de fato é importante. Tem muita gente, irmãos, se sentindo satisfeito com uma vida espiritual mediana, com uma vida espiritual medíocre, com uma vida devocional medíocre, mediana, com um tempo de oração mediano, um tempo com Deus. Não tem tempo com Deus, não tem tempo para servir a igreja, servir a Deus, não toma uma posição de compromisso com Deus. Passam anos e não assumem um compromisso com Deus. Como assim? Isso é espiritualidade medíocre. Isso é espiritualidade mediana. Isso me faz lembrar de uma palavra de Deus para o seu povo por meio do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Escute bem o que ele disse. Pois meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim, a fonte de água viva. Fonte de água viva. E resolveram cavar para si cisternas rachadas, que não podem reter água. Você já tomou água? Eu acredito que já. Você já tomou água de uma fonte de água, de um ribeiro, da nascente da água? Você já tomou água de cisterna? Você sabe qual é a diferença, sim ou não? E é isso que Deus está comparando aquele povo. Qualquer um sabe que há uma diferença de qualidade na água, proveniente de uma fonte e a que foi tirada de uma cisterna. E nós estamos falando aqui da diferença entre beber da fonte ou de um reservatório.
reservatório não retém água. A fonte, ela jorra água constantemente. Portanto, nessa comparação que o Senhor fez, a conclusão é uma só: que quem bebe da fonte tem água constante. Ao passo que quem vive uma vida medíocre espiritual e bebe água de um reservatório, uma hora o reservatório vai acabar a água. E é isso que Paulo está dizendo. Então vocês considerem as coisas mais importantes. O que é importante para você? Muitos acham, irmãos, possível driblar o princípio da busca diária e tentam encher os seus reservatórios, talvez com culto online, talvez com 15, 30 segundos, ou talvez apenas no domingo, sabe? Isso é cisterna. Isso é cisterna. Há pessoas que durante toda a semana não oram, toda semana não leem a Bíblia, não adoram, não se reúnem além do domingo para buscar o Senhor, aprender da palavra, ouvir Deus falar. E isso é se satisfazer com uma espiritualidade mediana. Deus é esse manancial de águas vivas. Está lá. A água está jorrando a todo instante. Preciso é que nós, então, vamos até lá e pegue e beba dessa água que sacia toda a sede. Deus é esse manancial. Deus é esse manancial que jorra água, que saciará a sua sede, que talvez você busca em tantas coisas, que consideram tantas coisas importantes. A profissão, que é coisa legal, a família também, que é justo, todas essas coisas. Não estou falando nada de, sabe? Não, estou falando de coisas legais. Mas mesmo assim, considerada como importante, elas têm que estar abaixo de Deus. E Deus, então, é essa fonte que jorra, esperando que a gente busque água, 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 e não acaba. E não acaba. Mas as pessoas estão se satisfazendo com uma vida espiritual mediana. Nós precisamos de quebrantamento. Nós precisamos de arrepender-se. Nós precisamos de arrependimento. Arrependimento de buscar, trocar essa fonte de água viva por cisternas rotas. Nós precisamos nos arrepender de tirar a prioridade de Deus e colocar em tantas coisas. Nós precisamos de nos arrepender de trocar Deus, dos momentos com Deus, por outras coisas. A igreja de Jesus Cristo precisa de quebrantamento. A igreja de Jesus Cristo está vivendo uma vida medíocre, envolvida com tantas coisas que não agradam a Deus. Você pergunta de ideologia política, sabe? Você pergunta de partido, sabe? Você pergunta de direita, sabe? Você pergunta de esquerda, sabe? Sabe de tudo. Mas as coisas de Deus são deixadas de lado. O que a igreja está precisando, irmãos? Dobrar os seus joelhos diante de Deus, confessar o seu pecado e se arrepender. Nós precisamos de Deus, eu preciso de Deus, você precisa de Deus cada vez mais. Não podemos se satisfazer com uma vida espiritual de entra e sai todo domingo, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, não podemos. O que está acontecendo com a igreja evangélica brasileira? Envolvido em tudo quanto é escândalo. As igrejas são mais conhecidas pelos seus escândalos e o número de evangélicos cresce. Como assim? Como assim? Em nome de Jesus, pare e analise sua vida. Analise como você tem tratado as coisas de Deus. Em nome de Jesus.
minha oração é que Deus quebrante o meu coração, que quebrante o seu coração, em nome de Jesus, cada vez mais. É disso que nós precisamos, sabe? É disso que eu preciso. Terceiro pedido e último de Paulo é que eles sejam cheios das virtudes cristãs. Filipenses 1:11 diz que vocês sejam cheios do fruto da justiça. O último pedido da oração do apóstolo é que eles possam ser cheios do fruto da justiça. Ou seja, também pode ser interpretado ser cheios dos frutos que a justiça produz. Cheios de todas as virtudes cristãs. Para quê? Para termos uma vida reta. Para termos uma vida mais parecida com Jesus. Então o pedido de Paulo é que nós tenhamos então essa vida reta com Deus e com os outros. Com Deus e com os irmãos da igreja, com Deus e com os amigos do trabalho, com Deus, com as amigas nas escolas, com Deus, com a família. Como isso? O que quer dizer isso? Quer dizer que nós devemos ter uma vida que testifica de fato aquilo que professamos, aquilo que falamos. Uma vida em que as pessoas vejam que somos diferentes. Às vezes, essa diferença, sabe o que Jesus falou? Bem-aventurados vocês, porque vocês serão odiados por causa do meu nome. Às vezes, essa diferença vai trazer ódio mesmo, igual nós citamos aqui no início. As pessoas vão brincar com a nossa fé. Sabe? Mas é porque? Não é porque... Às vezes eu fico encabulado com algumas coisas, porque eu vejo lá as pessoas falando na internet, eu paro e penso assim, peraí, o que as pessoas esperam dessas pessoas que não conhecem Cristo, são totalmente anticristãs? Vai querer o quê? Que a gente estoura rojão para nós? Parabéns para vocês? Não, Jesus disse, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser odiados. Sabe por quê? Porque vocês levam o meu nome, mas não apenas levam, mas vocês professam e vivem de fato isso. E aí as pessoas vão até mesmo odiar, como fizeram. Mas sabe o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 12? Para aqueles que morrem, o nosso cheiro exala condenação e morte. Mas para aqueles que vivem, o nosso cheiro exala a vida. Isso é ter uma vida reta que testifica e professa aquilo que você crê de fato. Aquilo que você fala, que você, quando você diz lá na pesquisa do IBGE, eu sou evangélico. Quantos não dizem lá, na pesquisa do IBGE, que é evangélico aqui no Brasil? Dizem que em 2030 nós vamos superar. Mas será que somos não evangélicos, mas somos aquilo que professamos, aquilo que nós cremos? Será? Porque como nós dissemos semana passada, o evangelho hoje é vendido por aquilo que você quer. Quanto você quer do evangelho? Eu quero apenas para ter uma vida confortável. Eu quero ter apenas para ter um casamento saudável. Eu quero apenas para ter um filho respeitoso. É esse evangelho que eu quero, só um pouquinho dele. Mas e a parte de amar? É a parte de pacificar? A parte de ser odiado? Não, essa parte eu não quero. Dá 50% só do evangelho para mim. Não. A pesquisa do IBGE não fala se você é de fato ou não. Ser membro da igreja Ebenezer não fala se é de fato ou não. O meu ministério de pastor não fala se eu sou de fato ou não. Não. Mas é se eu vivo aquilo que eu professo. Se eu vivo aquilo que eu creio. E isso acontecerá. Só acontecerá que nós sejamos cheios das virtudes cristãs
se nós estivermos cheios de Deus. Porque eu e você não conseguem. Nós não conseguimos. É por isso que nós não podemos nos satisfazer com uma vida espiritual mediana. Nós não podemos nos satisfazer que aqui todo mundo é bonitinho, lá no trabalho, dentro de casa. Não. Nós não podemos nos satisfazer com um domingo à noite. Não. Por isso que nós precisamos estar cheios de Deus. Cheios de Deus e em Cristo. Filipenses 1:11 ainda diz: olha, que vocês sejam cheios do fruto da justiça. E da onde esse fruto vem, pastor? Da onde esse fruto vem? Porque eu não consigo. Que vem por meio de Jesus Cristo para a glória de Deus. Você precisa estar cheio de Deus. Você precisa buscar mais nessa fonte de água viva. Você precisa orar mais, você precisa ter o seu devocional mais, você precisa se reunir mais com os irmãos, você precisa participar das coisas. Você precisa. E não é porque eu quero que os trabalhos funcionem, estejam cheios. Não, é pela palavra, pelo peso que eu levo comigo. Você precisa. Você precisa. E aqui nós vemos a graça que vem por meio de Jesus Cristo. Aqui é a graça de Deus. Você não pode produzir por si só. Você não pode ter uma vida reta por si só. Só por si você não vai conseguir. Há algo que nos afetou na queda do homem. E esse algo se chama pecado. E o pecado, a partir da queda de Adão, passou a ser uma realidade na vida de todo ser humano. É por isso que aqui não tem ninguém melhor do que ninguém no seu trabalho. Você não é melhor na sua casa, na sua família. Não, porque todos nós somos afetados pelo pecado. E esse pecado nos leva e nos levou a nos afastar de Deus. Porém, Deus enviou o seu único Filho, unigênito, Jesus Cristo, para nos resgatar de volta para Ele, para um novo relacionamento com Ele. Levou Jesus até a cruz. E lá na cruz foi derramada toda a justiça de Deus. Toda a justiça de Deus foi derramada na cruz. Sabe por que Deus ouve o seu louvor quando você canta? Ouve o meu louvor quando eu canto? Sabe por que chega como aroma suave diante de Deus? É porque a justiça de Deus foi derramada na cruz, em Cristo. E Jesus perdoou os nossos pecados, morreu, levou consigo toda a nossa culpa. Você se sente culpado por algo? Jesus levou consigo na cruz do Calvário. E Ele nos perdoou, nos trouxe de volta para um novo relacionamento com Deus. E agora esse discípulo de Jesus passa a ser morada de Deus. O Espírito Santo passa a habitar em nós. Passa a morar em nós. O vaso é de barro, como diz a palavra, é quebrável. Sabe? Trinca. Mas o que está dentro desse vaso é tesouro, diz o apóstolo, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo começa a habitar em nós, começa a morar em nós. E aí ele começa a trabalhar na nossa vida. E aí ele começa a gerar esses frutos. Fruto da justiça. É um agir sobrenatural de Deus. Porque agora nós somos enxertados na videira e começamos a dar fruto. Frutos que refletem Jesus. Então você precisa se lembrar que você não consegue fazer isso. Mas existe alguém que fez por você. Jesus, na cruz do Calvário. Ele morreu por você. Ele perdoou os seus pecados. Perceba que o pedido de Paulo são pedidos que deem frutos do Evangelho em suas vidas. Então, para encerrarmos aqui nessa noite, eu tenho algumas perguntas. Essas petições de Paulo fazem parte das suas orações diárias? A oração de Paulo aqui faz parte das suas orações?
Quando foi que você orou para que o seu amor e o amor dos irmãos cresçam ainda mais? Quando o Evangelho está no centro das nossas orações, isso nos leva a fazer. Quando foi que você orou para que Deus te ajudasse a aprofundar ainda mais o seu relacionamento com Ele, deixando de lado tudo aquilo que atrapalha a sua vida espiritual? Quando foi? Mas muitas vezes nós oramos pedindo coisa que vai atrapalhar a nossa vida espiritual, que vai ser empecilho na nossa vida espiritual. Nessas coisas nós somos muito bons em pedir. Mas quando foi que você orou para que Deus tire as coisas que atrapalham a sua vida espiritual? Ou você pede mais por essas coisas que atrapalham? Quando foi que você orou confessando que você está vivendo uma vida espiritual medíocre e que precisa assumir um compromisso verdadeiro com Deus? Precisa assumir de fato um compromisso com Deus. Eu quero te seguir, eu quero cumprir as ordenanças, o batismo, a ceia. Eu quero te seguir de fato, Jesus. Quando foi? Quando foi que você orou por isso? Quando foi que você orou para ter uma vida mais reta, que testifique e exalte o nome do Senhor? Muitas vezes, irmãos, nós oramos em grande parte das nossas orações, em particular ou em público, são questões pessoais. E em sua maioria, os nossos pedidos são removidos dos interesses do Evangelho. Então, que em nome de Jesus, nessa noite, você ore e peça para Deus, para que primeiro, para que Deus mostre, te dirija aonde você está errando em suas orações. Para que você ore para que a igreja se desenvolva em amor cada vez mais. Para que você ore pedindo para que Deus o ajude então a se aprofundar na espiritualidade. Para que você ore por conhecimento, por discernimento e também para que você seja cheio de virtudes cristãs. Essa é a minha oração. A minha oração é para que eu cresça cada vez mais, para que o Senhor me perdoe, porque em Deus há sempre mais, sempre mais. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Ó Pai, em nome de Jesus, queremos nessa noite te agradecer pela Tua palavra. Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado a nós. Eu quero pedir perdão primeiramente, Senhor. Perdão, porque muitas vezes as minhas orações são pedidos apenas em coisas que vai até mesmo atrapalhar a minha vida espiritual. Ó Senhor, ensina-me a colocar, ó Deus, as coisas que são de fato importantes, Senhor. Ensina-me, ó Deus, colocar as coisas primárias nas minhas orações, buscar as coisas do alto, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor, ó Pai, nos dê discernimento daquilo que devemos fazer. Ó Deus, não deixe-nos conformar